Direto da TV Itaperuna, deixa o pau torar, porque de qualquer jeito o povo vai falar. Nós estamos aqui com a Constituição, estamos aqui com o doutor Léo Aragão, doutor Leonardo Aragão, que é advogado do Sindicato dos Mototaxistas e é presidente do Instituto José do Patrocínio, esse grande baluarte da história do Brasil. Ele que lutou contra a escravidão, ele que foi vilipendiado várias vezes, mas conseguiu alcançar seu objetivo com muito glamour. E hoje nós vamos falar em vilipendiado, vamos falar na uberização. Aconteceu esse fim de semana, um policial deu um tiro no entregador porque o entregador não quis chegar com a comida, não quis subir com a comida ao seu apartamento e por conta disso ele tomou um tiro. Aí as pessoas estão culpando o policial penal, outros estão falando que o entregador deveria ter subido e fica essa discussão. E quem é responsável por essa relação de trabalho mesmo está passando isento. Então, esse conceito aí de terceirização, de uberização, estamos aqui para discutir com o doutor Leonardo. Doutor Léo, fala para a gente o que você achou deste fato que aconteceu e o que você acha dessa precarização do trabalho no Brasil. Boa tarde, Ralf. Boa tarde, nossos telespectadores da TV Itaperuna. Eu, no ano de 2024, propus uma ação civil pública em nome do Sindicato dos Mototaxistas, justamente observando que nós estamos vendo um fenômeno de precarização das relações sociais, em especial das condições de trabalho. Você veja só, Ralf, que existe esse rapaz, Valério, que levou um tiro na sua perna, que pode ter a perna amputada. Ele recebeu R$ 7 para poder levar um tiro. Isso é uma coisa que eu acho que nós precisávamos ter uma discussão mais profunda para poder entender exatamente quais são os direitos que esses trabalhadores que estão vulnerabilizados, muitas vezes que esse caso expõe apenas uma ponta do iceberg. Quem realmente, como eu, tem um contato diário com os mototaxistas, sabe o que está acontecendo. Esses motoristas de aplicativo, de forma geral, são pessoas que têm sido diariamente, Ralf, expostas na sua dignidade, porque quando o camarada não dá um tiro, ele dá uma porrada, ele xinga, ele por acaso teve a perspicácia de se defender filmando essa... Mas quando ele não tem essa oportunidade de filmar, eu me recordo que no ano de 2019 ainda, já se vão 6 anos, eu fui advogado de um outro entregador que o policial também militar bateu nele porque ele trocou o hambúrguer. Ele trocou um hambúrguer e bateu no entregador. Isso foi um caso de grande repercussão. Chegou até a dar tiros lá, mas foi uma situação bem parecida. Mas, infelizmente, nós, com o advento da tecnologia, tivemos o amplo utilização, principalmente no período da pandemia, dos aplicativos de entrega e Uber e tudo, e o que veio acontecendo é só, infelizmente, uma utilização por parte dessas plataformas do trabalho dessas pessoas precarizado, e nós não vemos eles se pronunciarem para poder fazer um trabalho efetivo de conscientização, de regulação, e que outorgue um pouco de dignidade a esses trabalhadores. Isso eu acho que, desculpa a palavra, mas isso é uma grande sacanagem o que a Uber, o iFood
e todos esses grandes aplicativos, milionários, na sua maioria internacionais, estão fazendo com os nossos jovens que, infelizmente, não têm uma oportunidade de ter uma opção de trabalho que tem uma remuneração mais digna e tem de submeter a esse tipo de uberização aí que, infelizmente, atenta contra os direitos básicos da dignidade da pessoa humana. E vamos começar a falar de como surgiu a uberização. A gente sabe que, após o impeachment da Dilma Rousseff, entrou-se uma das mudanças que foi colocada em questão foi a reforma trabalhista de 2017, que a gente que é advogado, a gente sabe. Eu cansei de ganhar vínculo empregatício de trabalhadores que trabalhavam na atividade fim da empresa. Por exemplo, uma empresa de refrigeração, o técnico de refrigeração era terceirizado. Nós precisamos, Ralf, primeiro situar qual é o ponto nodal dessa reforma. O que acontece? O Brasil é um país que saiu há pouco mais de 100 anos da escravidão. Nós ainda sentimos nas favelas, nas periferias, nas quebradas, as entranhas das senzalas que estão aí ainda hoje visíveis a qualquer um que consiga ter um pouco de sensibilidade para entender como que as relações sociais no Brasil ainda estão baseadas em um modelo de escravização moderna, onde as pessoas, infelizmente, precisam trabalhar para comer, precisam trabalhar para sobreviver e são exploradas por pessoas que não têm qualquer tipo de compromisso com os direitos sociais que são garantias que foram a evolução da liberdade em todos os países. O Brasil ele é signatário de diversos tratados internacionais no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, de signatário de diversas, mas na hora de implementar isso a gente sabe que é uma precarização muito grande, as pessoas não têm os seus direitos assegurados. Por exemplo, nós estamos agora passando por um momento em que a população brasileira tem sido obrigada a discutir uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, e, infelizmente, nós não temos como proteger os nossos trabalhadores. O que eu vejo assim é o seguinte: são pessoas colocadas à sua própria sorte. Esse rapaz mesmo, ele está em casa. Se não fosse a repercussão que esse caso teve, quem ia garantir ele, por exemplo, o direito previdenciário a que ele pudesse ter direito ao auxílio-doença, já que ele não tem nenhum tipo de cobertura previdenciária? Como é que essa família, como é que ele ia ter acesso à alimentação, a um benefício para ele ficar em recuperação? Como que isso pode ser concebido, Ralf? Isso daí, eu não sou uma pessoa com um radical, né? Mas nós precisamos iniciar uma discussão sobre quais são os rumos que nós estamos traçando, como você bem pontuou nesse marco temporal da reforma trabalhista, flexibilizada em um país de pessoas vulneráveis. Nós não estamos falando de uma relação que seja entre pessoas que têm uma remuneração que permita que essa pejotização, né? Esse movimento de você... Por exemplo, o William Bonner, que saiu do Jornal Nacional, ele é uma pessoa jurídica. Ele lá ganha alguns milhões para ser o apresentador do Jornal Nacional. E se essa relação de pejotização... A Globo agora toda pejotização. Sim, mas eles transformaram todos os trabalhadores, carteira assinada, em PJ, praticamente do dia para a noite, uma coisa assim... Você vê aí que os grandes atores... tudo deixaram a Globo. Hoje você vê lá uma molecada nova, tudo com PJ. Ganhando uma mixaria. Porque, infelizmente, é isso que nós precisamos discutir. Qual é o papel do Estado na regulação das relações de capital e trabalho dentro de um país como o Brasil, em que nós estamos aí
com a memória ancestral da escravidão. O que nós vemos, Ralf, infelizmente, eu sou neto do José do Patrocínio, que foi o autor da Lei Áurea, o patrono da abolição, o homem que fez toda o arcabouço jurídico para que pudesse a lei da Áurea ser aprovada, e foi o proclamador civil da República, esteve aí, mas isso é uma questão que está premente nas pessoas. Eu sinto quando eu ando nas ruas, quando eu vejo as favelas, que as pessoas estão ainda em uma escravidão moderna. As pessoas estão vivendo cada vez mais com essa vulnerabilização das relações trabalhistas. É a pergunta do rapaz, do Valério. Se não fosse uma ajuda de doações de Pix, como que ele ia aguentar ficar em casa para se tratar desse tiro que ele recebeu? Eu gostaria de perguntar isso. É uma paulada na nossa Constituição, né? É uma paulada na nossa Constituição isso. Porque realmente a gente vê que depois da reforma trabalhista de 2017, milhares de pessoas viraram PJ e agora está o Congresso se discutindo se vai diminuir a carga horária do trabalhador, não o movimento VAT fazendo a movimentação pelo Brasil inteiro, mas se esquecendo que esses uberizados, eles trabalham 10, 15 horas por dia e direito nenhum trabalhista vão alcançar eles. Para ganhar R$7 por uma entrega, quanto que entregas uma pessoa precisa fazer para ganhar um salário mínimo? Você já calculou? Se ele faz uma entrega que dura quase meia hora, ainda leva um tiro no pé, para ganhar R$7, se ele fizer 100 entregas, ele faz R$700. Ele, para poder fizer 200 entregas, faz R$1.400. Quanto tempo uma pessoa precisa, cerca de 220 entregas, para ganhar um salário mínimo, meu Deus? Aí tem que pagar gasolina, tem que pagar moto, tem que pagar isso. Quando que essa pessoa vai conseguir levar o alimento para casa? Será que nós voltamos a uma escravidão moderna? Será que nós não estamos vendo isso? Aonde estão esses defensores aí dos direitos sociais que tanto se arvoram para serem os donos, né, da razão, para falar sobre um tema que é de interesse comum? Eu acho que isso daí é uma questão que é muito premente. Isso daí está estampado nos rostos dos BRTs, dos ônibus, dos motoboys, dos Ubers e de tantos trabalhadores de rua que vendem o almoço para poder comprar a janta. Essa é a verdade, Ralf. Não, e você falou aí, o cara precisa fazer 200 entregas para ganhar um salário mínimo. Meia hora cada entrega. É sub-humano. E, na maioria das vezes, eu estava vendo uma reportagem, o cara... E o lucro do aplicativo? O cara feliz... Não, mas eu lhe digo. E o lucro do aplicativo com o trabalho desse cidadão que está sendo precarizado? E são aplicativos internacionais que não estão deixando nenhum dinheiro no Brasil. Estão explorando os brasileiros, estão escravizando novamente os brasileiros por uma tecnologia e não estão deixando nada para o Brasil. Será que isso não está sendo visto? Isso é pior do que a terceirização. Porque, por exemplo, eu estava vendo, já existem aplicativos até de juiz de futebol, até de goleiro. Você precisa de um goleiro para sua pelada, você entra no aplicativo, ele vai te mandar um goleiro. Você precisa de uma empregada doméstica, entra no aplicativo, ele vai te mandar uma empregada doméstica. Só que o aplicativo, ele paga por serviço. Aí chega lá na casa, a casa toda desorganizada, a casa toda desorganizada, e a pessoa leva, às vezes, um dia para arrumar a casa. E o pior de tudo, se tiver uma nota baixa, a pessoa é automaticamente excluído da plataforma. Então as pessoas às vezes fazem a sua vida em torno da plataforma e do dia para a noite a plataforma desliga ele unilateralmente, sem direito de defesa, porque alguém, para sacanear, foi lá e botou uma nota baixa nele. Então isso aí é milhões e milhões de depoimentos de pessoas que falam, eu dependia da plataforma, do dia para a noite, sem direito de defesa,
ligou um por isso algoritmo, que tem um apertou aumento- um algoritmo lá, por isso que me tem um mandou aumento- embora sem nenhum direito, sem nada. Isso daí aumenta a violência, Ralf, porque gera uma indignação no trabalhador, nas pessoas que estão tentando sobreviver dignamente, e muitos, infelizmente, erradamente, mas acabam indo para o mundo do crime, porque a precarização dessas relações sociais, ela gera o aumento da criminalidade. Isso é inegável. Não que isso justifique, mas é o que acontece com um cidadão que trabalha para fazer 250 entregas para ganhar um salário mínimo. E isso causa um impacto psicológico e social muito grande, porque a família também fica precarizada, sem saber se seu pai vai voltar para casa, que horas que vai voltar, por exemplo, um filho. O pai, para garantir o sustento da família, às vezes tem que trabalhar jornadas de 10, 15 horas. E aí entra numa rua, cai num buraco, todo o trabalho daquele dia não valeu a pena, se ele ganhou R$ 800 naquele dia, fez 200 entregas, ele gasta numa roda de carro isso, num dia. E não tem qualquer tipo de indenização, qualquer tipo de seguro, qualquer tipo de segurança contra assalto, contra animais. Então, o trabalhador totalmente exposto à sorte. Isso foi um tema de uma discussão do Sindicato dos Mototaxistas, nosso presidente, o Sérgio Freitas, ele vendo na prática que o que sustenta, infelizmente, a categoria do mototaxistas aqui no Rio de Janeiro é a solidariedade. A solidariedade que existe entre os mototaxistas que sabem onde o calo aperta, quais são as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, Ralf, para poder conseguirem trabalhar. Porque esses jovens são muitas vezes jovens que estão no limiar da periferia entre uma situação de vulnerabilidade econômica e resistindo ao crime. Para não roubarem, para não cometerem um crime, eles optaram por trabalhar de uma maneira digna. Só que são aliciados muitas vezes pelo crime, por todos esses aspectos aí, porque estão sendo explorados de uma maneira evidente e os agentes políticos que deveriam estar atuando, o Ministério Público do Trabalho, fazendo fiscalizações, as delegacias do trabalho, os legisladores que deveriam ter uma visão um pouco mais humana. Não se trata de uma questão protetiva, mas uma questão de dignidade, de repartição de lucros, porque esses aplicativos, né, eles têm taxas muito altas e que repassam muito pouco para esses profissionais. E aí acaba, como você falou, só a solidariedade de às vezes não tem, mas ajuda o outro comprando um pneu. E nós identificamos isso no ano 2024 e propusemos essa ação civil pública contra a Uber, contra o 99, contra o iFood, contra o Rappi e outros aplicativos ali, dizendo que eles fizessem o que está na lei, tivessem oferecessem um seguro obrigatório a esses mototaxistas, que eles tivessem direito a uma remuneração que fosse baseada na taxa de entrega que é cobrada dos clientes e que eles tivessem que definir claramente aonde é o objeto da entrega, para que se evitasse peremptoriamente que casos como o do Rodrigo Ferrarini e do Valério, né, que também eu não estou aqui defendendo o policial penal, mas é uma vítima desse processo todo, porque ele, na qualidade de cliente, entendia que estava na razão dele ao querer que o entregador entregasse a sua compra, né, a sua esposa, na casa dele. E o entregador também. Então acaba sendo uma desinteligência que esses aplicativos se aproveitam da ignorância das pessoas para poder lucrar. E você vê que os grandes veículos de comunicação, Ralf, não falam sobre isso, não falam que a responsabilidade é dos aplicativos. Por quê? Porque eles são anunciantes, eles pagam
o salário dos grandes veículos e, por isso, infelizmente, não há uma posição mais aberta, mais clara em relação a como que esses aplicativos são, na verdade, os causadores de todo esse problema que aconteceu, com o Valério como um caso emblemático dessa relação que é muito conturbada. E aí, quando você quer aplicar aí algumas restrições a esses aplicativos, a essas redes, as pessoas às vezes até o próprio empregador são contra, né? E como é que se muda essa mentalidade? Como que usa a tecnologia para ela servir para melhorar as condições do ser humano e não para precarizar? Eu acredito que o primeiro passo seja a regulação. Por exemplo, nós temos aí os aplicativos. Eles precisam pagar parte dos seus lucros para aqueles que efetivamente trabalham. Porque o aplicativo ele não tem um capital intelectual, mas ele efetivamente não sai debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de relâmpago, enfrentando a violência do Rio de Janeiro e outras cidades para poder entregar e poder ter acesso a uma remuneraçãozinha. O aplicativo ele está lá e está só entrando o dele. São esses profissionais que estão no campo, ali arriscando as suas vidas, sua salubridade, a própria dignidade da família, que, como você bem destacou, muitas vezes é vulnerada, porque ele depende daquilo dali, a pessoa, na verdade, fica numa algema, num grilhão, numa escravidão moderna. Isso, na verdade, Ralf, o que nós precisamos repensar é o chamado neoabolicionismo. Como que hoje nós estamos assistindo a utilização das tecnologias como um fator de escravização moderna, porque o que efetivamente os trabalhadores estão vivendo, na minha avaliação, é um processo de escravidão moderna. Mas isso só é possível a um instituto que Marx já previa lá há 100 anos atrás, que é o Instituto do Exército Industrial de Reserva. O que é isso? O desemprego, a falta de políticas para garantir o emprego pleno. E a gente vive aí, você falou, a pejotação, a uberização, a terceirização a qualquer custo. Você vê aí que até as empresas terceirizadas estão sendo prejudicadas pela uberização. E esses aplicativos, como você falou, toda a regulamentação que você vai tentar fazer com eles, tem uma bancada lá, a bancada da bala, a bancada lá, que é contra a qualquer mudança, que é a favor do liberalismo selvagem, que é a favor do... Eu sou um liberal do pensamento econômico, mas eu não sou irracional. Eu acho que a livre iniciativa deve ocorrer. Agora, você não tem que matar o Keynes, que é o pai da política moderna dos Estados Unidos. Ele dizia isso: você não pode precarizar o pobre em detrimento do rico, porque você precisa dos dois. Se esse motoboy ele estiver ganhando suficientemente, ele vai fazer com que a atividade econômica se desenvolva. O próprio Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, sabe que somente através de uma remuneração digna e participação dos lucros, você consegue fomentar o mercado interno e desenvolver a economia. Esse tipo de relação profissional que está se criando no modelo do Brasil, que infelizmente é um país ainda em desenvolvimento. O Brasil não é um país desenvolvido, o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país que infelizmente tem um passivo histórico, ele tem uma dívida a pagar. Vou falar uma coisa, Ralf, você já viu qual é a cor da pele desse rapaz que levou o tiro? É negro. Você já viu? É negro. É porque às vezes a gente acha que negro é só quem é retinto. Todo aquele que tem um fenótipo de afrodescendente entra nessa conceituação de um indivíduo negro. Mas nós vemos que, na sua maioria, eu trabalho aqui no sindicato, tenho essa relação com os motoboys, quase 80% são de jovens negros e pardos. Então, existe um passivo racial
que está incutido nesse aspecto que nós estamos falando. Por quê? Infelizmente, Ralph, nós temos ainda uma dívida com os afrodescendentes no Brasil, que não têm o acesso à educação de qualidade e a uma disputa pelo mercado de trabalho igual, uma qualificação profissional. A maioria desses jovens que são uberizados são eles não têm consciência, precarizados. Eles não têm consciência da sua própria força, né? Exatamente. Porque se eles fizessem greve, manifestações, eles parariam o Brasil e obrigariam o governo a fazer uma revisão dessa. Eu acho que o que você perguntou é isso. Eu acho que o que precisa, e é o que nós estamos tentando, é iniciar uma regulação dos próprios jovens que trabalham, né, os sindicatos, reuniões, para que eles tenham acesso. Por exemplo, hoje há uma associação indireta entre os mototaxistas e o crime. Em diversas cidades nós já tentamos aí a regulação dos mototaxistas para que eles fizessem igual o táxi amarelinho, tivesse o mototáxi. Em diversas cidades já tem. Só que nós precisamos tirar essa pecha de que o mototáxi é bandido, porque se acontece realmente hoje uma, digamos assim, desregulamentação ainda na cidade do Rio de Janeiro, é porque o prefeito Eduardo Paes e o próprio governador também ainda não tiveram um interesse maior em regular. Tem algumas cidades aqui no estado que já tem essa regulamentação da profissão de mototaxista, já tem a lei, só que o problema é um problema de interesse. Eu acho que existem interesses de grupos que não permitem esse avanço, porque a realidade é a seguinte, Ralph: as pessoas querem trabalhar dignamente e, infelizmente, nós formamos até o mercado desse transporte paralelo aí, dos mototáxis, que, infelizmente, não conseguem ter o direito de serem regulamentados de maneira oficial, né? Você vê o caso ali na Baixada Fluminense, que desmantelaram agora uma quadrilha, que eles criaram um aplicativo que só entraria na favela, só teria acesso ao bairro se fosse através do aplicativo dos milicianos. Então, é a uberização usada para o crime. Então, você só poderia usar o aplicativo da facção. Então... Isso é um problema da ausência do Estado. O Estado está ausente aos temas da segurança pública. Quando você, infelizmente, não tem uma ação de governo que haja de maneira ostensiva, a gente precisa de pensar sobre esse aspecto que você está falando, de efetivamente trazer uma política de segurança pública que traga segurança aos trabalhadores que estão aí na rua, para que isso não aconteça. Ele ser obrigado a trabalhar na mão do miliciano, seja obrigado a trabalhar na mão do traficante, seja obrigado a trabalhar na mão do policial que dá tiro no pé, quem quer que seja, que a lei seja cumprida. A situação desse menino, ele não tem FGTS, não tem FER, não tem DST, não tem INSS, ele não... Não, mas é só essa a questão, iguais a ele. Pagar as contas da família então, mas o que acontece diariamente, Ralph, é justamente isso. Eu vejo aqui diversos jovens que têm acidentes de moto, cai de moto, perde a moto, bota pino no pé e não tem um pau para dar no gato, não tem um recolhe INSS, não tem nada. Aí o aplicativo, quando ele está doente, quando ele está precisando, volta as costas. Aí a questão da solidariedade, desliga ele, porque ele não atende. Aí o que acontece? É por isso que a solidariedade é o que tem salvado a vida desses jovens. É um outro colega que, vendo a tristeza, aquela situação ali, se comove e fazem uma inteira. É uma pessoa que ajuda um familiar. E nós estamos voltando à chamada, desculpa, eu lembro muito do tema da escravidão, porque é um tema recorrente, à época das irmandades, né? Que eles iam lá e parte do processo de abolição no Brasil foi assim. Eles formavam irmandades, né? Aquelas irmandades de pretos, né?
iam um ajudando o outro para poder sobreviver. É o que aí está voltando a a acontecer. gente vê a discriminação do chamado rolezinho, que é a forma deles se organizarem e se mostrar para a sociedade. É uma forma Isso, de na divertir. verdade... Como o baile funk é repreendido, o rolezinho virou caso de polícia. O rolezinho, eu não vi nenhum tipo de crime praticado nesses jovens ali que estão nos rolezinhos de moto. Eles podem até ter infrações administrativas de trânsito, que às vezes o cara buzina muito, vai lá, faz o tal do vral, que é aquele... Mas não vejo aquela reunião ali como uma atividade ilícita, eles reúnem com intuito. Só que é uma discriminação. Tudo aquilo que vem do favelado, Ralf, é coisa que é feio. Por exemplo, a macumba é feia, é porque é cor de preto. O rolezinho é cor de favelado. Então, tudo que vem da matriz africana para essa sociedade hipócrita que nós, infelizmente, estamos ainda convivendo, e muitas vezes aí é uma coisa demoníaca, entendeu? Por exemplo, isso está muito associado a essa visão de que esse baile funk, esse rolezinho é coisa de marginal. Só que o marginal não quer trabalhar 14, 15 horas para poder ganhar R$7 por entrega. Eu gostaria que isso ficasse... Deixa eu te falar. O marginal, ele quer uma vantagem. Ele não vai ficar trabalhando, senhores, num mototáxi, num Uber ali, várias horas, 15 horas para poder levar um salário mínimo para casa. A gente já chegou numa situação no Brasil que depois da reforma de 2017 se criou aí uma reserva, como eu falei, um exército de reserva aí e mão de obra barata aí para esses aplicativos usufruir. E aí o Bolsonaro pegou a época de pandemia, da qual se alastrou ainda mais a precarização do trabalho e o crescimento dessas plataformas, que todo mundo dependia dessas plataformas para chegar o alimento, para chegar a comida, para ter o serviço dentro da sua casa, já que eles estavam enclausurados. E agora o presidente Lula chamou essa categoria para tentar fazer uma lei. Como é que está a tramitação disso? O que o Lula fez aí em prol dos mototaxistas? Houve aí uma eu vou ser sincero, Ralf. Tanto Lula quanto Bolsonaro não estão preocupados com esse jovem Valério e esses outros, não. Eles estão, infelizmente, interessados com os seus propósitos políticos. O que nós precisamos é, efetivamente, de que esses jovens entendam que eles movem o Brasil hoje. Imagina, por exemplo, se houver uma paralisação dos mototaxistas nas grandes capitais do Brasil. Nós vamos ter um colapso. Não, se eles politizar o rolezinho, acabou. O rolezinho já mostra a força deles. Isso, na verdade, o que eles estão não é pensando em uma política pública que o governo... o Bolsonaro, de certa forma, usava eles. O Bolsonaro também fazia a motociata, andava fazendo o rolezinho dele. Mas a questão é que eu vejo hoje uma necessidade premente de se buscar uma forma de fazer com que parte dessas taxas cobradas dos produtos que são entregues, que elas sejam repartidas de uma forma mais equânime, Ralf, porque não é possível que uma empresa de aplicativo, por exemplo, cobre R$50 por uma entrega e passe 7 por rapaz. Aí é um absurdo. Aí já você torna essa pessoa um empregado, entendeu? Sem ter acesso às leis, sem ter acesso a nada. Isso daí, infelizmente, as pessoas têm de se submeter, como esse rapaz, o Valério, dentre outros aqui que eu poderia citar, que estão constantemente aqui no nosso escritório e que, infelizmente, não têm oportunidade de buscar um outro emprego. Você falou, a reserva da relação de capital-trabalho lá, que é o excedente, né? E são obrigados a aceitar aquilo para sobreviverem, para não passar fome. Então, para finalizar, faz aí um resumo do que é necessário fazer para tentar regulamentar a regulação da economia nessas plataformas poderiam
Eu acho que tem algum modelo internacional que deu certo? Tem. Você vê, por exemplo, os próprios aplicativos que aqui no Brasil fazem esse modelo, pagam R$ 7 para o cara levar um tiro na perna, o iFood, o Uber Eats, o Uber. Nos países originários, que é na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, eles pagam uma parte das suas taxas de comissão para os mototaxistas e motoristas de entrega. Hoje também tem muita entrega do Mercado Livre. Existem parte desses jovens que vão até as centrais de distribuição de produtos e fazem essa entrega. E essas empresas, que são empresas que têm uma política internacional mais equânime, pagam uma taxa mais digna. Estou fazendo merchandising aqui do Mercado Livre, mas é um exemplo que o Mercado Livre hoje é uma empresa de logística que vale mais do que a Petrobras. Vale mais do que a maior empresa da América Latina. E o modelo do Mercado Aí você vê o Mercado Livre entregando, você vai lá, você recebe a mercadoria, o cara com a bicicleta do Itaú alugada, com a mochila do iFood, entregando o produto do Mercado Livre. Aí você vê, eles enganam o pobre trabalhador, fazendo eles trabalhar mais para ganhar uma mochila, para ganhar um capacete, para ganhar... É uma precarização total, é chamar o trabalhador de otário. E aí o cara furou... Se, por exemplo, se um trabalhador desse é atropelado, ele perde... Não tem seguro, não tem nada. Ele perde o direito do iFood e ainda vai ter que pagar a bicicleta do Itaú. Isso, Ralf, precisa ter... Eu acho que ele precisa urgentemente ter o deferimento lá do que nós pedimos lá na Ação Civil Pública para que haja uma regulamentação em âmbito nacional da atividade de mototaxistas, porque a coisa, infelizmente, está muito precária e as pessoas estão sendo escravizadas. Essa é a palavra. Para finalizar, vamos conversar agora um pouquinho de uma coisa que você entende bem, que é esse julgamento do Bolsonaro. O que o doutor está achando de toda essa história? Ralf, eu acho que quem está em julgamento são os ministros do Supremo. O Bolsonaro, ele pode ser julgado no núcleo crucial, mas o julgamento principal será dos ministros do Supremo pela história. A história o julgará. E são quantos dias de julgamento? Vai ser até o dia 16 de setembro proferido esse veredicto, se não houver pedido de vista pelo ministro. Mas ele já está condenado, todos lá vão ser condenados, não há dúvida disso. O problema que eu falo é se isso pacifica o Brasil. Se nós vamos conseguir, no dia 17, depois que o julgamento acabar, trazer unidade, segurança jurídica e tranquilidade para o Brasil voltar a pensar em casos como dos mototaxistas que estão precarizados, questões importantes como da saúde, questões de interesse nacional que estão esquecidas. Nós não votamos o aumento da alíquota do imposto de renda, né, do limite de isenção para R$5.000 por conta dessa briga que não interessa ao Brasil. Nós temos que pensar para frente. Isso está sendo parado por quê? Por uma vaidade, uma briga pessoal entre dois homens. De um lado, Jair Messias Bolsonaro, e do outro, Luiz Inácio Lula da Silva, e no meio, esses ministros do Supremo que estão agindo contra o Brasil, pensando na sua posição pessoal, vingativa, em dar uma punição por alguém que desafiou a sua... Eu já falei em outros programas isso. O Lula hoje, para sobreviver, depende do Bolsonaro, e o Bolsonaro, para sobreviver, depende do Lula. Porque eles não querem ninguém pensando... Não existe uma terceira via. Você vê que o Bolsonaro não quer apoiar ninguém. Não. O Lula também não apoia ninguém. Então, eles gostam disso. Depende disso, depende dessa polarização. As pessoas ficam entre Lula e Bolsonaro e que se não discuta uma terceira via, que se não discuta um candidato tanto da esquerda como da direita, como do centro, porque não consegue ter uma reação àquele negócio. Hoje o Lula tem cerca de 25%. É o Tratado de Tordesilhas da política. Exatamente. A divisão entre Portugal e Espanha do espólio do Brasil. Hoje o Lula tem cerca de 25% e o Bolsonaro tem cerca de 25%. Os outros 50%
é aqueles que não querem votar de jeito nenhum no Lula e aqueles que não querem votar de jeito nenhum no Bolsonaro, que acabam votando no Lula e acabam votando no Bolsonaro. Porque só Porque tem não isso. tem uma terceira via. Porque se tivesse uma terceira via, teria 50% dos votos. E nós precisamos construir essa alternativa. Então, vamos finalizando aqui o nosso programa de hoje, do TV Itaperuna, em parceria com Última Hora e o Jornal da República. Quero agradecer aí o Elias, o Nino Belliene e toda a equipe, Fred, e toda a equipe aí que faz esse programa maravilhoso, faz essa TV maravilhosa, que é a TV Itaperuna. Muito obrigado. Deixa o pau torar, porque de qualquer jeito o povo vai falar.